Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu particularmente estou muito feliz porque o canal está crescendo. A cada dia uma pessoa se inscreve, dá likes, compartilha os vídeos em suas redes sociais e isso contribui muito para o crescimento desta rede interativa. Desde já eu deixo aqui o meu muito obrigada a cada um de vocês. E hoje eu vou mostrar como estudar a gramática de forma correta para você se dar bem na redação do Enem. E se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sininho para receber vídeos novos, curta, compartilha e vem comigo. Sorry ass DJ. Bom, como vocês sabem, a redação do Enem é avaliada em 5 competências. A competência 1 é a responsável por avaliar a construção textual na modalidade formal da língua portuguesa. Ou seja, ela analisa se no seu texto há erros ou não de construção sintática, que faz parte da sintaxe. Analisa também se há erros de ortografia, morfologia, enfim. Ela observa, analisa se realmente você sabe o que está fazendo. E daí eu já ouvi muitas pessoas dizerem que é necessário saber tudo da gramática, saber todas as regrinhas gramaticais para fazer um bom texto. Outras pessoas, no entanto, dizem o contrário, que não é necessário saber todas as regras da gramática para você escrever bem. E você, o que é que acha disso? Na verdade, nem tudo que você já estudou da gramática, das regras gramaticais, você vai conseguir aplicar na construção do seu texto. Por quê? A redação é um tipo textual que tem uma estrutura própria. Ela tem as suas próprias regras e por isso você não vai poder fazer um texto de qualquer jeito. Isso porque todo texto construído com base na modalidade formal da língua portuguesa tem que seguir as construções sintáticas que compõem também a nossa língua. A vírgula, por exemplo, você só vai poder utilizá-la dentro de uma regra já existente na língua portuguesa. Ou seja, você não pode sair utilizando vírgula de qualquer jeito, de qualquer forma. E daí você deve analisar. Por que você utilizou essa vírgula? Foi para formar um aposto explicativo? Para isolar uma disjunta adverbial? Ou ainda para formar uma oração subordinada adjetiva explicativa? Você tem que saber o porquê que você está utilizando os sinais de pontuação, se você está utilizando ordem direta ou indireta, enfim. Um texto é algo construído e de forma muito criativa, mas que também deve respeitar as regras gramaticais. E por que nem todas as regras da língua portuguesa vão ajudar vocês a fazerem um bom texto? Porque na escola, por exemplo, estudamos a gramática como um todo. Aprendemos, por exemplo, sobre vocativo, que é um chamamento, é um termo isolado por vírgula, como no exemplo bem simples. Maria, venha cá. Então, Maria é o termo o qual eu evoco, então eu devo isolá-lo por meio de vírgula. Na literatura, por exemplo, muitos poetas utilizam desse recurso gramatical para construir os seus textos, poemas ou textos teatrais também. Por exemplo, no poema Navio Negreiro, de Castro Alves, o autor faz vários questionamentos utilizando desse recurso que é o vocativo. Quando ele fala, por exemplo, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante aos céus. Observe que a pessoa que ele evoca é Deus. E ele deve isolar esse termo por meio de vírgula, porque é um vocativo, certo? Então, assim, há construções textuais, há tipos de textos em que, para eu poder dar vida a ele, eu devo utilizar de recursos gramaticais próprios. Na parte da sintaxe, o que é que deve ser estudado? A regra geral de concordância verbal e nominal. Por quê? Se o texto é uma construção, logicamente você irá utilizar essa relação entre sujeito e predicado. E vai necessitar, então, fazer essas construções sintáticas de concordância verbal e nominal.
Geralmente, muitos alunos acabam fazendo de forma errada a concordância entre sujeito e predicado. E na regra de concordância, o verbo concorda com o sujeito em número, singular, plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. E um exemplo muito claro de concordância é quando eu tenho ou um sujeito simples ou um sujeito composto, em que esses sujeitos devem fazer concordância com o verbo, ou no singular ou no plural. Por exemplo, se eu tenho uma frase, a ignorância não é uma virtude, a ignorância é o meu sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo, logo o verbo deve ficar no singular. Mas se eu colocasse a ignorância e a intolerância não são uma virtude, aí eu já teria sujeito composto por dois núcleos, cujo verbo também deveria ou deve ir para o plural. Deve rever outros assuntos importantes, como o de regência dos principais verbos que você costuma utilizar em seu texto. A ortografia também é muito importante, porque na hora gera muita dúvida de como escrever as palavras. E da morfologia é muito importante estudar a conjunção, porque ela garante a competência 4. Ou seja, há na língua portuguesa regras gramaticais que vão ser bastante úteis para a construção do seu texto. Enfim, é importante saber o que estudar da gramática para vocês se darem bem na redação. Não é necessário estudar tudo da gramática, mas, por exemplo, se você vai estudar vírgula, selecione as partes mais importantes que de fato você utiliza na construção do texto, como a vírgula para isolar a disjunta adverbial, para isolar um aposto, para isolar uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. É muito importante também saber quando você não deve utilizar a vírgula, porque tem casos que a vírgula é proibida, como separar sujeito de predicado com vírgula, o verbo e seus complementos com vírgula. Isso é totalmente proibido. Isso vai trazer erros, né? Vai aí trazer consequências para a sua nota na competência 1. E o que vale a pena, então, é fazer uma seleção do que é importante da gramática para que eu possa, assim, fazer um excelente texto. E essas foram as dicas que eu trouxe hoje para vocês e espero vocês no próximo vídeo. Sorry ass DJ.